paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Salomão. Amém. E juntos nós vamos comentar a lição de número 12, a lição da CPAD, lição de adultos, que tem por título Criando Filhos Saudáveis. Nós estamos falando da Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Boa Esperança, Congregação Polo do Setor 2, sob a direção do pastor Georgênio. E lembrando que nós também fazemos a gravação da lição dos jovens, também está disponível nesse canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, entra lá, se inscreve, ativa as notificações, o sininho, para que assim você possa estar recebendo de primeira mão tudo que aqui for gravado e você vai ser notificado a cada videoaula que nós estaremos disponibilizando aqui no canal EBD em Estudo. Que essa aula seja bênção para a sua vida. Nesta lição, data de 18 de junho de 2023, que tem por título Criando Filhos Saudáveis, o textuário se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática vai dizer: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Você que é aluno, que é professor, frequentador aí da Escola Bíblica Dominical, você vai fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 2, o versículo 40, e do 42 ao 52. Então não perca essa aula, que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida da sua família. Nessa lição nós temos 3 objetivos que nós iremos falar, comentar aqui nesta gravação. E o primeiro é revelar a normalidade da família de Jesus. O segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E por último, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. O que é esse tríplice desenvolvimento? A gente vai ver no versículo 52 do capítulo 2, que diz: Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse é o tríplice desenvolvimento que nosso autor está comentando nesta lição. E na introdução, o autor vai dizer: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo. Aquela história da concepção de Jesus Cristo, como todos nós bem conhecemos, que o anjo apareceu para Maria e falou que dela nasceria o Filho de Deus, Messias que viria ao mundo, e ela era uma mulher bem-aventurada. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como João escreveu em seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, enfatizou bem que Jesus Cristo era o verbo, era aquele que tinha sido revelado no Antigo Testamento, em todos os livros do Antigo Testamento, onde apontava para Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Como estamos estudando sobre a família neste trimestre, nada mais justo também que falarmos sobre a família de Jesus Cristo. Nós vamos ver nesta lição que é uma família bem estruturada e que serve de modelo para a nossa vida. Amém. Nós vamos adentrar no nosso primeiro tópico da lição, que tem como tema uma família normal. O primeiro ponto vai falar sobre dados gerais da família. A lição ela tem como objetivo aqui a palavra-chave interessante, irmão Eduardo, que é até equilíbrio. E como a gente está estudando esse trimestre sobre a família, e a gente viu o relato de várias famílias ao longo desse trimestre, e nessa lição, que é a lição número 12, a gente vai ver sobre o equilíbrio que houve na família de Jesus. Seu pai, a sua mãe, certo? Na família.
E aqui, dados gerais da família, vai mostrar que os dados sobre a família, sobre o termo geral. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, é um relato muito bem sobre isso. Lucas 2, versículo 4, versículo 5, fala muito bem sobre isso. Da raiz de Jessé, certo? O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo o Espírito Santo. Era proveniente do Espírito Santo de Deus, certo? Naquela época, se acontecesse isso não do Espírito Santo, o noivo deixaria a sua noiva. Então, José ainda tentou fazer isso, mas o anjo apareceu a José em sonho e revelou que o que estava gerado nela era do Espírito Santo, quer dizer, era a obra de Deus. Ele diz aqui, posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Ele não a tocou enquanto ela estava grávida, certo? Só depois que houve esse contato. Mas aonde podemos afirmar isso? Mateus capítulo 1, o versículo 24 e o versículo 25, ele fala muito bem sobre isso. É uma prova concreta. Diz assim, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ele não conheceu, não teve contato com ela até que nasceu o primogênito, obedecendo a ordem exclusivamente do Senhor. Essa foi um apanhado geral sobre a família de Jesus, a sua mãe, o seu pai, certo? Dentro do contexto de família. Amém. O segundo subtópico vai falar os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o primogênito de José e Maria. Como o irmão Salomão bem falou aqui, o anjo apareceu a Maria, fez a revelação, eles ainda eram noivos, ainda estavam para casar. Verdade. Então, eles casaram, Jesus veio ao mundo e depois de Jesus vieram outros filhos. Então, mais adiante eles tiveram Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, vai estar escrito: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então a gente consegue entender aí que ele tinha pelo menos duas irmãs, né? A palavra não revela, na verdade, quantas irmãs Jesus Cristo tinha. Seus irmãos não aceitavam como Messias, por isso o rejeitavam. Lá em João capítulo 7, do 1 ao 5, a gente vai ver um episódio dos irmãos falando de maneira áspera com Jesus Cristo, não acreditando no ministério messiânico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo dos apóstolos, tornou-se líder principal da igreja em Jerusalém. Após a morte de Jesus Cristo, a gente vai ver o período dos apóstolos e Tiago ele vai surgir como um grande líder da igreja em Jerusalém. Então a gente percebe que os irmãos de Jesus Cristo já passam a reconhecer a messianidade de Jesus Cristo. Amém. Então, com isso concluímos o primeiro tópico da lição. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema o modo de criação de Jesus. A gente pegando esse tema, o modo de criação de Jesus, a gente vai ver, quando a gente traz para os nossos dias de hoje, parece que a Bíblia, para algumas pessoas, não serviu de nada. Porque a Bíblia ela é completa, ela ensina até como os pais devem criar os seus filhos, não fazendo exceção de filho, quer dizer, amando a um e a outro, não.
ou fazendo amando mais a um do que a outro. Então, a Bíblia ensina muito bem sobre isso. E o primeiro ponto do segundo tópico tem como tema Jesus, o filho especial. Todo mundo sabia, Maria sabia, José sabia que Jesus era um filho especial, diferente dos outros que os dois iam ter, certo? Mas mesmo assim, José e Maria não fez exceção de pessoa. Diz assim, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Pois ele sabia, sim. O anjo apareceu a Maria e disse que foi revelado a ele que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Um título como esse é muita coisa. Então Maria sabia que ele era diferente, mas não tratou diferente os seus filhos. Tratou por igual, amando eles por igual, não dando a mais atenção a um do que a outro. Não, ela não fez isso, e nem José fez isso. José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceram melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humildade, analisando as frases de sua vida, a infância e a adolescência e a juventude. Então, ele foi bem criado, não foi aquele filho que teve os pais colocaram ele num pedestal, o transformaram em um super santo, não. Maria e José criou igualmente os seus filhos. Amém. Amém. Segundo subtópico vai dizer a infância de Jesus. Nesse segundo tópico nós vamos falar sobre o período de cada fase da idade de Jesus Cristo. Primeiro vimos que ele era um filho especial, que foi fruto do Espírito Santo de Deus na vida de Maria. E agora falamos sobre a infância de Jesus Cristo. Após nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e deram o nome de Jesus. Está escrito em Lucas 2, versículo 21. Então a gente vê que Jesus Cristo ele tem um tratamento normal de uma criança normal. Tudo que era feito na cultura judaica, foi feito também na vida de Jesus Cristo. 8 dias de idade levou para a circuncisão como todo judeu. José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu, se desenvolveu sob os cuidados dos seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados dos seus pais, como toda criança precisa. Nosso Senhor teve de deixar sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 2, quando Herodes fica sabendo do Messias, os reis magos vão lá e perguntam ao rei Herodes aonde está nascendo o menino, o rei dos judeus. Aí Herodes ali manda matar todas as crianças, e ali os pais fogem para o Egito. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel e vai morar ali na região da Galileia. Salomão. Amém. O terceiro ponto, ainda do segundo tópico, tem como tema a adolescência de Jesus. Vai mostrar aqui a sua adolescência. Sabemos que na Bíblia não tem muito relato dos detalhes da adolescência de Jesus. É bem resumido esse comentário que fala sobre a sua adolescência. E no Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele mostra aqui o crescimento de Jesus como foi. E ele destaca crescer em estatura, sabedoria e graça. Essas qualidades são
primordiais, não só na vida de Jesus, mas também na vida de todos nós, dos filhos. E quando um filho e uma filha, ele é bem ensinado dentro da palavra do Senhor, ele vai crescer em estatura, em sabedoria e em graça. E quando se fala em graça, é a graça de Deus, é a graça através de Jesus Cristo, a sua palavra. Aleluia. Então, ele cresceu assim em graça. E a Bíblia informa que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a experiência aos 12 anos de idade, certo? Ele diz aqui, quando o menino judeu, introduzido na vida religiosa, se tornou um filho da lei. Quer dizer, a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família, o que aconteceu? Ele diz aqui, se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel. Quer dizer, os seus pais levaram ele a participar dessas festas importantes. Quer dizer, dando importância aos rituais da palavra do Senhor, ao que concedia aos judeus naquela época, certo? Ele não perderam tempo com besteira, certo? Então, toda a celebração durou 7 dias, e depois todos voltaram às suas cidades. Quer dizer, o encontrou, quando Jesus ficou para trás, encontrou falando com o quê? Com os doutores, doutores da lei. E ele conversando com eles assim, e eles se ficaram maravilhados com a sabedoria de Jesus. Sabe por quê? Porque esse menino Jesus, ele procurou fazer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, e dar um testemunho verdadeiro da palavra de Deus. É isso que acontece. A adolescência de Jesus foi toda na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. E finalizando essa faixa etária do crescimento de Jesus Cristo, o quarto subtópico vai falar sobre a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, como o irmão Salomão falou aqui, a questão da adolescência, são praticamente desconhecidas. A gente não conhece nas Sagradas Escrituras, não fala sobre os episódios que sucederam na vida de Jesus Cristo, pelo menos até a sua apresentação diante dos homens no templo, na cerimônia conhecida como Bar Mitzvah, onde aos 12 anos a criança era apresentada. E ali a gente vê, como o Salomão falou do episódio, em que eles foram apresentar Jesus Cristo, e após a volta dessa cerimônia, dessa apresentação, Jesus Cristo ficou ali conversando com os doutores da lei. Depois disso, a gente não tem muito conhecimento sobre o que aconteceu no crescimento de Jesus Cristo até os seus 30 anos. Mas a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. O encontro de Jesus Cristo com João Batista ali no Rio Jordão. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. A gente vai ver isso lá em Marcos 6, no capítulo 3. Então Jesus Cristo, como era o filho primogênito, possivelmente ele tenha ficado responsável pelo sustento de sua família durante esse tempo, tendo em vista que o período que seu pai faleceu, que José faleceu, então Jesus Cristo assume aí essa responsabilidade diante da sua família. E quando chegou a idade que o Pai, o nosso Senhor Deus, estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Então chegou o momento de Jesus Cristo se apresentar diante dos homens, apresentar o seu ministério, as boas novas de salvação. Então Jesus Cristo deixou a sua casa e assim seguiu com os discípulos para anunciar estas boas novas. Amém. Com isso concluímos o nosso segundo tópico da lição. Vamos atentar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema o tríplice desenvolvimento de Jesus. Ele vai estar subordinado a Lucas, capítulo 2, versículos 51 e versículo 52.
Aqui vai tirar o tríplice desenvolvimento, como Cristo desenvolveu-se. E no primeiro ponto vai dizer, Jesus crescia em sabedoria. O texto é bem claro, falar sobre crescer em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele simplesmente se dedicou à palavra do Senhor. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre, era simples. O nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver os problemas era digno de uma pessoa sábia. O que eu aprendi com isso foi que Cristo, quando tinha alguma coisa para fazer, ele fazia. E obedeceu os seus pais. A obediência aos pais hoje está ficando cada dia mais escassa. Os filhos já não querem mais obedecer os seus pais. Obedece um colega, um amigo, mas obedecer aos pais está ficando já antigo. Ele diz, não, isso é num tempo quadrado atrás. Mas quando acontece isso, os filhos estão se perdendo. Cada dia os pais estão enterrando mais os seus filhos, que é para ser o contrário. Sabe o que é isso? É filhos que não obedecem aos seus pais. Então o texto fala que Jesus crescia em sabedoria. E essa sabedoria não vem do homem, não vem da sabedoria secular, mas vem de Deus. Ele simplesmente escutou a palavra do Senhor e obedecia cegamente. Certamente ele foi a razão de que Lucas cunha a palavra sabedoria antes de estatura. Aleluia. Amém. Isso se referindo ao versículo 52 de Lucas, né? 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. E agora nós vamos falar sobre Jesus crescia em estatura. Né? A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus. Como uma criança normal, Jesus Cristo ele teve sua fase de infância, adolescência, foi apresentado no templo, e assim ele foi crescendo até o próximo episódio em que nos é relatado nas Sagradas Escrituras, quando ele já é apresentado, quando ele se chega diante de João Batista para ser batizado no Rio Jordão. E esse crescimento em estatura é realmente fisicamente, fazendo parte aí do tríplice desenvolvimento que está sendo colocado nesse tópico. Então ele teve um crescimento normal, uma criança normal, sem nenhuma complicação. Né? Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, que não é um trabalho fácil, trabalho pesado, e teve o seu crescimento também em estatura. Amém. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema: Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele fala assim que a graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Então, nesse sentido de graça, ele tinha consciência da sua natureza e missão. Ele sabia qual era a sua missão. Em nenhum momento ele duvidou do que ele tinha que fazer. Ele simplesmente tinha consciência, ele sabia da missão. Aí será que a gente pode perguntar para nós mesmos, será que temos consciência da nossa missão? Será que temos consciência da nossa natureza? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, e tenho certeza que a resposta nós vamos ter na nossa consciência. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo, discutindo ali com os doutores da lei. Aqui mostra claramente. Gentilmente ele respondeu para seus pais. Aqui olha só a resposta de Jesus. Pois que é que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ele tinha consciência do seu propósito, ele sabia da sua missão. Em nenhum momento ele foi negligente com a sua missão.
E a resposta que ele deu aqui ao pai, ele deu uma resposta com educação, não gritou com o pai nem com a mãe, ele soube responder, que hoje muitas vezes os filhos não sabem responder os seus pais. Então ele foi um exemplo aqui que ele deu para nós, certo? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. E ele mostrou esse carisma muitas vezes. Você pode pegar os evangelhos, vai mostrar que aonde Jesus ia, multidão o acompanhava, porque ele sabia falar com as pessoas, ele tinha sempre uma palavra de conforto e de transformação de vida. Amém. E o quarto e último subtópico, vamos ter aqui lições importantes, né, a falarmos sobre tudo que foi falado nesta lição. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Então, tudo isso aí deve ser visto atentamente pelos pais. Como o irmão Salomão falou aqui, Jesus Cristo ele tinha um falar educado, uma maneira de falar que chamava a atenção das pessoas. Se Jesus Cristo fosse uma pessoa ignorante, muitas pessoas não seguiriam. Quando escutassem ele falar alguma coisa, certamente correriam dele. Mas o modo dele falar, o modo que as pessoas o seguiam, demonstrava o tipo de pessoa que ele era. Demonstrava a maneira que ele foi criado por seus pais. E os pais ele têm total responsabilidade neste fator de desenvolvimento do filho, desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. A gente vai ver os pais de Jesus Cristo levando ele ao templo, para ser apresentado, mantendo aí uma rotina religiosa diante do seu filho, e ele cresceu nesse ambiente também espiritual. Os pais precisam ter a consciência de que está sob sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, como o irmão Salomão também aqui falou. Ele não fazia acepção de filho, eu gosto mais desse ou desse, mas eles sabiam no coração deles que Jesus Cristo era uma criança especial, mas ele, de maneira alguma, demonstravam isso. A gente vai ver, por exemplo, a sigileza de Maria em guardar tudo no coração. No versículo 51, vai dizer, e desceu com eles e foi para Nazaré. Quando Jesus Cristo voltou, saiu do templo, que estava conversando com os doutores, e voltou com seus pais. Então voltou com eles para Nazaré e era-lhe sujeito, ou seja, era uma criança obediente, obedecia a seus pais. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, quando diz guardar tudo no coração, mostra uma personalidade discreta. A gente vê pais que quando um filho faz alguma coisa, ela toca a trombeta, bota no alto-falante. É verdade. E muitas vezes na frente dos outros filhos, fala, essa filha aqui faz isso e isso aqui, ela é demais, né? Ela é a melhor que tem, e a outra criança já fica um pouquinho ali encolhida, E aqui a gente vê que Maria ela tinha uma personalidade discreta. E não é porque Jesus Cristo era especial, porque Jesus Cristo fazia coisas que ela guardava no seu coração, que ela saía falando para todo mundo, mas discretamente ela guardava aquilo em seu coração. Então ela não agia de maneira precipitada, e sim de maneira equilibrada. O equilíbrio e bom senso não pode faltar na educação dos nossos filhos. São duas coisas que nós devemos estar sempre atentos. Equilíbrio e bom senso. A gente tem visto nos dias atuais crianças visitando psicólogos, porque estão com a mente confusa, ansiosas demais, preocupadas com coisas que elas não deveriam estar preocupadas. Tomando para si pesos, cargas que elas não deveriam ter sobre as suas costas, sobre os seus lombos. Então, é preciso que a criança tenha equilíbrio, tenha bom senso, para que ela tenha um crescimento,
para que esse tríplice desenvolvimento possa acontecer na vida da criança, para que ela possa crescer na sabedoria, na estatura e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, com isso chegamos à nossa conclusão da lição. Aprendemos que nessa lição que a família de Jesus é um exemplo de família. Foi um exemplo de família. Uma boa formação familiar, um exemplo a seguir. A respeito dos pais, aprendemos que os pais eram ser equilibrados, ponderados, certo? E não manifestar predileção pelos filhos. Eles não manifestavam essa predileção pelos filhos. A respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente, atencioso aos seus pais em todas as coisas. Atencioso, isso mostra uma qualidade que está muito escassa aos dias de hoje. Muitos filhos já não escutam mais os seus pais, já não dá mais atenção para os pais. E aqui a gente viu na lição a importância, uma família exemplar. Dá exemplo mesmo, mostrou. Jesus tinha tudo para ser um ser superior ali e se mostrar acima de todos, mas não, ele mostrou a sua humildade, a sua simplicidade. Ele deu um exemplo de um Deus todo-poderoso que assumiu a forma humana para que ele vinha derramar o seu sangue a nos salvar. Glória a Deus, aleluia. Bom, amém. Eu espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração. Eu já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém. Deus abençoe a todos.